Bom dia, pessoal. Vamos continuar as nossas aulas a respeito de equação, tá certo? Equação do primeiro grau. Hoje nós vamos falar aí de equações com frações, tá certo? Mas antes, eu quero propor aqui para vocês problemas com equações, tá? Então, ó, por exemplo, aqui eu estou falando assim, ó, a soma entre três números inteiros e consecutivos é igual a 48. Quais números são esses? Pessoal, números consecutivos seriam, por exemplo, 7, 8, 9, 11, 12, 13, tá? 100, 101, 102. Ou seja, são números na sequência, né? Tá certo? A soma entre eles vale 48. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar um número de n, tá certo? Eu vou chamar o outro número, tá, gente? O segundo número, vamos dizer assim, tá? Meu segundo número eu vou chamar de n mais 1. Como ele está na sequência, né? Então eu coloco n mais 1, eu já estou falando aí, por exemplo, né, se o n vale 12, 12 mais 1, 13, certo? Então eu já pego o próximo aí, né? E o meu terceiro número eu vou chamar aí de n mais 2, tá certo? Então, ó, dessa maneira, eu tenho números na sequência, ó. O número, 1 mais 1, depois ele mais 2, tá certo? Então, ou seja, esses três números aí, né, ó, se eu somar, o que o problema está falando para a gente? Ó, que a soma deles é igual a 48. Então, eu vou colocar aqui. Ó. Então, a soma deles é igual a 48. Coloquei aí a soma dos três números consecutivos, né, ó, igual a 48. Então, ó, aqui nós temos n mais n mais n, 3n, 1 mais 2, 3. Certo? Então, ó, eu vou fazer a operação inversa. Certo? Vou retirar aqui, né, ó, esse 3 que está somando. Ó. Não esqueçam de fazer a operação inversa, né, ó. Então, 3n igual a 45. E aí, mais uma vez, eu vou fazer a operação inversa. Ó. Esse 3 aqui, ele está multiplicando, né, gente? Ó. Então, eu vou passar ele aí dividindo, não é isso? Então, n igual a 15. Então, pessoal, o primeiro número aí, ó, vale 15. Quem que é o n? Ó? O n é esse aqui, ó. Então, meu primeiro número seria o 15. O meu segundo número, 15 mais 1, 16. E o meu terceiro número, 15 mais 2, 17. Tá certo? Então, esses aí são os três números aí, ó, que nós estamos procurando, tá? Pessoal, toda vez que você tem um problema, né, procure interpretar, procure entender linguagem matemática, que eu já comentei com vocês, né? Muito importante saber linguagem matemática. Quando nós falamos números consecutivos, lembrem-se de colocar n mais 1, n mais 2, né? Fazer essas coisas assim, tá certo? Depois eu vou até dar um outro exemplo que a gente também pode utilizar aí com números consecutivos, tá bom? Mas então, você tem um problema aí, uma equação em forma de problema, tá, gente? Procure interpretar, procure utilizar aí o que nós, a linguagem matemática, como eu comentei, né? Certo? Que você seguindo aí essas etapas, você vai ver que os problemas
não serão difíceis aí para vocês resolverem, tá certo? Pessoal, e aí sim, vamos ver aí equações com frações, tá? Pessoal, nós temos essa equação aí. 3x sobre 4 mais 5x sobre 2 igual a 26. Gente, ó, percebam que os denominadores aqui, ó, eles estão diferentes, né? Então, ó, você tem que deixar esses denominadores iguais. Qual que é a ideia, gente? Fazer o MMC. Então, eu teria que fazer o MMC de 4 e de 2, tá? Aqui, gente, é como se fosse 1, né? Tá certo? Então, o 1 a gente não precisa colocar aqui no MMC, certo? Tá bom. O MMC aqui, como 4 é o dobro do 2, né? Esse MMC aqui vai ser 4, tá bom? Então, eu vou deixar todas essas frações com o meu denominador 4. Tá? Então, ó, essa daqui ela já tem o denominador 4, tá, gente? Então é só copiar, ó. Então vai ficar 3x sobre 4 mesmo. Essa daqui, ó, para ela ficar com o denominador 4, eu teria que multiplicar por 2. Tá certo? Então aqui em cima, gente, para manter aí, né, a fração equivalente, aqui em cima eu tenho que multiplicar por 2 também. Então, ó, 5 vezes 2, 10. E essa daqui, ó, para deixar o denominador 4, ó, eu vou ter que multiplicar por 4, vou ter que multiplicar por 4 lá em cima também. Então vai ficar 26 vezes 4, 104. Pessoal, depois que vocês deixaram todos os seus denominadores iguais, tá? Você pode cancelar, tá? Que seria a mesma coisa que você estivesse multiplicando por 4 aqui, ó. Tá bom? Então, ó, a gente pode cortar aí os denominadores, porque eles são iguais. Então, o que vai ficar aqui, ó? Vai ficar 3x mais 10x igual a 104. Aqui nós temos aqui termos semelhantes, né, gente? Então eu posso somar, né? Ó, 3x mais 10x, 13x. E aí? E aí é só eu tirar esse 13 daqui, ó, fazendo a operação inversa. Esse 13 ele está multiplicando, então eu vou dividir. Tá certo? 104 dividido por 13 dá 8, né? Então pronto, gente, ó. Nós já temos aí a solução dessa equação, tá? Lembrando, pessoal, né, ó, quando você tem aqui uma equação, a gente tem que ver aí o conjunto universo para ver se pode esse resultado, tá? Como isso daqui é um número natural, é um número inteiro, um número racional, né? Ó, então a gente não vai ter aí, vamos dizer assim, nenhuma restrição aí, vamos dizer assim, tá? Ó, então, solução 8. Tá ok? Então, a gente pode considerar aí o 8 como solução. Tá certo? Pessoal, mais um exemplo aqui, ó. Vamos pensar aqui agora, nós temos aqui diversas frações, tá? Aqui nós temos diversos denominadores, né? Ó, 2, 4, 5, 15 e o 3. Então, ó, primeira coisa, gente. Mesma coisa do outro, tá? Eu tenho que fazer aqui, ó, um MMC, né? Eu tenho que ver qual que é o mínimo múltiplo comum de todos esses números aí, ó, tá? Como agora eu tenho vários números, vamos fazer aí com calma, né?
Ó, eu vou fazer ele aqui embaixo, para não atrapalhar lá a minha conta. MMC de 2, 4, 5, 15 e 3. Quanto que vale, né? Ó. Então, ó, eu vou pegar aqui e vamos começar a fazer as nossas divisões, né? Ó. Primeiro, eu tenho números pares aqui, né? Então vou começar a dividir por 2. E esses aqui eu só vou copiar, né? Ó. Por 2 de novo. E agora, por 3, tá? O 15 por 3 dá 5. E por 5, pronto. Terminei, gente, ó. Então vou fazer MMC aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60, tá? Ó. Então o MMC aqui, ó, vai ser 60. Agora vamos voltar lá em cima. Eu vou deixar todos esses denominadores como 60. Então vai ficar assim, ó. Sinais todos iguais, tá, gente? Não altera, tá? Eu só vou alterar aí por enquanto o meu denominador, tá? Aqui, gente, ó, para dar 60, eu tenho que fazer vezes 30, certo? 2 vezes 30, 60. Então é só fazer vezes 30 aqui em cima também, ó. Então vai ser 30 por 60. Aqui, 4 para chegar em 60, eu tenho que fazer vezes 15, né? 4 vezes 15, 60. Então eu multiplico aqui por 15 também. Então vai ficar 15 vezes x, 15x. Tem aquela outra regrinha que eu tinha comentado com vocês, tá? Ó. Pega o 60, divide por 5. 60 dividido por 5 dá 12. 12 vezes 3, 36. Posso pensar assim também? Pode, gente, pode pensar assim também, tá? Ou você pensa nas multiplicações, ou você pega esse número, divide aqui pelo valor de baixo, multiplica pelo valor de cima, você também vai encontrar esse resultado aí, tá bom? Ó, de novo, 60 dividido por 15 dá 4. 4 vezes 1, 4. 60 dividido por 3 dá 20. 20 vezes x, 20x. Tá certo? Então nós podemos fazer tanto de uma maneira, né? Ó, tanto dessa maneira como dessa daí que eu comentei com vocês. Os denominadores ficaram todos iguais, ó. Cancela, tá? Então nós vamos ficar só com os valores aí de cima. Opa, não tem x aqui não. Esquece esse x aqui, gente. Coloquei um x aqui que não existe. Tá, ó. Então, ó. 36 igual a 4 menos 20x. O que eu tenho que fazer, gente? Somar termos semelhantes. Então aqui eu tenho o 15x. 30 menos 36 dá menos 6. Tá? E aí, pessoal, nós vamos começar a passar aí os números aí de um lado para o outro para eu trabalhar termos semelhantes, né? Então eu vou passar esse 20x aqui, né? Ele é negativo. Eu vou passar ele para cá positivo. Tá certo? E esse 6 aqui, ó, ele está subtraindo, eu vou passar para cá somando, né? Então aqui eu vou ter 5x, 20x menos 15x, 5x, 4 mais 6, 10. E aí é só passar esse 5 que está multiplicando, fazer a operação inversa, passar ele dividindo. Então x igual a
2. Tá certo? Então, ó, eu tenho aqui a solução dessa equação, tá? Lembrando mais uma vez, tá, gente? A gente tem que ver aí o conjunto universo, tá? Para saber se essa solução é possível de trabalhar. Certo, pessoal? Tudo bem? Bora fazer uns exercícios aí com frações aí e equações? Até mais, turminha. Até a nossa próxima aula. Tem mais uma aula ainda falando a respeito de equações, tá, gente? Com frações, mas a gente faz uma outra oportunidade, tá? Um abração a todos aí e até a próxima aula. Tchau, tchau.